Depois do Art Nouveau, o Art Deco. Vamos falar sobre ele agora, depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente na Arte para Você, e hoje, como prometido, vamos falar sobre o Art Deco. Eu já fiz um vídeo sobre o Art Nouveau, que muita gente gostou bastante, foi um vídeo que teve muito retorno, assim, as pessoas se interessaram, falaram bastante sobre, e eu tinha falado nesse outro vídeo, vou deixar linkado aqui nos cards, para quem não tiver por acaso assistido, que eu poderia falar sobre o Art Deco, o movimento que sucedeu ao Art Nouveau, e as pessoas gostaram, acharam interessante essa ideia, então está aqui hoje o vídeo sobre o Art Deco. Esses livros aqui do Fitzgerald não estão aqui à toa, porque o Art Deco, como é um movimento muito identificado com os anos 20, principalmente, né, o desbunde dos anos 20, ele entrou também ali pelos anos 30, né, já na época da Grande Depressão, mas ele acabou ficando muito identificado com os anos 20, então as pessoas associam muito a essa representação dos anos 20 que a gente vê nos livros do Fitzgerald, e para mim, em especial, é muito legal poder trazer o Fitzgerald aqui, porque ele é o meu autor favorito de todos os tempos, em todas as línguas, em todos os países, em todas as, né, em toda a minha bagagem literária. O Fitzgerald é, sem dúvida, o autor que eu mais gosto, é o meu favorito, é o que eu acho que mais li, e então aqui são alguns dos livros dele que eu tenho muitos outros, mas trouxe esses aqui. Então, porque realmente ele acaba sendo uma referência, né? Então, assim, todas as adaptações cinematográficas ou televisivas da obra dele acabam sendo geralmente mostradas como referências para o Art Deco. Aqui tem também um livro que é A Casa da Alegria, da Edith Wharton, que é uma autora, né, muito anterior a esse período, mas essa capa aqui está no estilo também meio Art Deco. Mas então vamos falar um pouco mais sobre o movimento. Como eu acabei de falar, o Art Deco é muito identificado com a década de 20, que é conhecido como os Roaring Twenties, né, a época o desbunde dos anos 20. Né, e era um desbunde por causa do período, foi imediatamente após a Primeira Guerra Mundial. Então era um período de muita, assim, né, de um alívio, né, muito grande, porque a Primeira Guerra Mundial tinha acabado, né, algumas pessoas tinham sobrevivido, a Europa poderia começar a se reconstruir. Os Estados Unidos estavam num momento de um boom econômico assim, gigantesco, a economia estava muito aquecida, era um período assim, que as pessoas saindo, né, de um período de guerra mundial, da primeira experimentada até então, depois teria a segunda, mas as pessoas estavam se ansiando, né, por liberdade, por hedonismo, por prazer, por olhar para frente, olhar para o futuro, por um período, né, de reconstrução, de modernidade, né, o foco assim, né, tipo, a guerra passou, chegamos às ruínas, mas agora vamos olhar para frente, para o novo, para a modernidade, para a tecnologia, para tudo que era construído pelo homem, visto como uma forma de avanço, né, de avanço tecnológico, uma sociedade que era moderna, uma sociedade que andava para frente, uma sociedade que era veloz. É do período do jazz, do boom do jazz na Europa, né? O jazz era a música da época. Um dos livros do Fitzgerald, que não está aqui, está guardado, um dos livros do Fitzgerald, que é de histórias mais curtas, né, de contos, chama justamente Tales of the Jazz Age, né, Contos da Era do Jazz, que era a música dessa época. Então, assim, a gente tem aqui um período muito grande, né, dessa nova música que chegava, que trazia uma nova forma de dança. Era um período novo na moda, era um período novo no design, era um período novo na estética corporal, visual, na beleza, na decoração, e tudo isso estava embarcado pelo Art Deco, que assim como o Art Nouveau, era um movimento que abarcava também todas as artes ditas aplicadas, né? Então era um movimento que pegou a decoração, o design, a propaganda, o design inclusive de móveis, de prataria, de ourivesaria, de joias, muito importante nas joias, na decoração de ambientes, na decoração de espaços públicos, fortíssimo na arquitetura, na arquitetura de espaços, inclusive de entretenimento, como cinemas, teatros, restaurantes, navios, cafés, muito forte na decoração, muito forte, fortíssimo na moda, no design, né, de louças, de carros, de eletrodomésticos, de objetos para casa, porque inclusive era um movimento que olhava muito para a tecnologia, olhava muito para o design, olhava muito para, né, a modernidade, para a vanguarda, para o futuro, tinha um quê assim de
né, futurismo, e que trazia muito essa ideia assim, né, do hedonismo, do prazer, da elegância, do glamour, né, de beleza, de uma coisa assim, de aproveitar a vida, né, de olhar para frente, de deixar o passado para trás, de curtir a modernidade, de curtir a urbis, a vida na cidade. Então assim, né, tinha todo realmente esse desbunde, esse glamour, né, uma coisa assim muito, muito aspiracional, chique, né. Na moda é a minha época favorita de todos os tempos. Se eu pudesse escolher uma época de toda a história para viver, para me vestir, se eu pudesse sair vestida todo dia de anos 20 na rua, era a que eu queria. Se eu pudesse pegar a máquina do tempo, né, e voltar no tempo e escolher uma época para viver só pelas roupas, só pela moda, pela indumentária, certamente seria os anos 20. E se eu pudesse escolher uma época hoje para eu quero andar fantasiada todos os dias, seria de anos 20, né? Se eu fosse uma atriz, uma celebridade muito famosa e tivesse tapetes vermelhos e grandes eventos para ir, eu iria vestida de anos 20 em todos os eventos. Eu acho assim a melhor época da moda na vida, assim. Nunca foi esperada, nunca teve nada igual, nunca foi esperada, não sei se um dia será. Mas então é muito importante a gente entender esse contexto socioeconômico e cultural dos anos 20, né, do desbunde, da ânsia pelo futuro, da modernidade, de olhar para frente, né, de olhar muito para a tecnologia, para as mudanças tecnológicas que estavam chegando, e também entender que esse período de pós-guerra que vinha assim, né, de um deslumbramento, de uma sede de viver, de uma ânsia, né, por experiências, por prazer, por hedonismo, por aproveitar a vida, e também por ser um momento, né, de boom econômico. Então as pessoas estavam com dinheiro para gastar, para dar festa, para comprar carro, para comprar eletrodoméstico, para ir ao cinema, para ir ao teatro, para comprar casa, para viajar, então para investir em roupa, em moda, em joia. Então assim, era um período que o dinheiro estava circulando muito. Logo depois veio a Grande Depressão e tudo isso virou pó. Mas esse primeiro período do Art Deco era um período, inclusive, né, com boom econômico, junto com boom tecnológico, deu ainda mais gás para esse hedonismo, para essa vontade de viver, de aproveitar a vida, de curtir o momento, de curtir o presente, de olhar para o futuro, e havia dinheiro circulando para que, né, o boom econômico que dava, né, estrutura, né, e injetava dinheiro numa economia que estava muito aquecida, fazendo esse dinheiro rolar. Gente, o Art Deco foi introduzido ao mundo, digamos assim, na International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts em Paris. Como eu disse, a Europa estava em ruínas no pós-guerra, né, em profunda depressão. Como eu disse, a Europa, né, tinha saído em ruínas do pós-guerra, mas a França, em particular, estava determinada a esquecer esse passado e se reerguer, inspirando um futuro melhor e esperançoso. E a arquitetura e o design eram vistos particularmente como instrumentos de recuperação da depressão pós-guerra. E então olhavam muito para objetos que refletissem a modernidade. E com isso, o Art Deco acabou encontrando também muito sucesso nos Estados Unidos. E aí a gente pensa em dois cenários principais nos Estados Unidos que são muito identificados com o Art Deco. Um é em Miami, né, aquela parte toda ali, né, da orla de Miami, né, aquela parte ali dos anos 20, dos anos 30, que ainda é preservada até hoje, né, quando a gente vai a Miami, quem for ou foi, encontra esse exemplo do Art Deco muito bem preservado ali, e bem exatamente como ele era. Então ali é um bom exemplo, né, para você conhecer o Art Deco. E outro exemplo é na mesma costa, só que lá em cima, em Nova York, os grandes arranha-céus de Nova York, que foram erguidos nessa época, e alguns deles são excelentes exemplos do Art Deco, como o próprio Empire State, e aquele que eu particularmente acho o prédio mais bonito de Nova York, sem dúvida, o Chrysler Building. São dois excelentes exemplos do Art Deco. Então, muito desse skyline de Manhattan, como a gente conhece hoje, foi construído naquela época. Então, boa parte dos prédios que compõem esse skyline são exemplos do Art Deco. Dos Estados Unidos, ele espalhou-se para o mundo, com esse desejo de abraçar a modernidade, o glamour e a elegância, ao mesmo tempo que fosse funcional, prático e moderno, e uma celebração do futuro e desse otimismo com o progresso e a tecnologia, representando tudo que era novo e tudo que representasse o progresso. Então ele trazia consigo, né, um design que era moderno e opulento, que né, quase que incorporava, né, essas ideias de desbunde, diversão, hedonismo, esperança, desejo e essa fome por luxo, beleza, sofisticação e modernidade. E como eu já falei, ele acabou aparecendo muito também na arquitetura de teatros, cinemas, estações de trem, prédios comerciais e edifícios públicos, né, edifícios tanto de governos quanto edifícios comerciais, e nos novos arranha-céus nas cidades americanas.
O Art Deco se caracterizava por linhas limpas, retas, design ousado e sofisticado, e muito também por uma geometria muito própria e por linhas retas e geométricas, né? Impacto na joalheria e no design de pratarias, louças e objetos de casa, incluindo eletrodomésticos, além de um impacto enorme na moda, na propaganda, na cenografia, nos carros e outros objetos de consumo. Como eu já falei da geometria, ele teve uma influência muito grande da geometria do cubismo, assim como do futurismo e do construtivismo, esses movimentos bem recentes para aquela época, mas se a gente for olhar bem lá para trás, a gente também consegue ver a influência das artes egípcias, mesopotâmicas e astecas e da antiguidade clássica. Ele tem uma semelhança com o Art Nouveau, no sentido de que ambos tinham muito foco no aspecto decorativo. Mas aqui, no Art Deco, era bem menos ornado, com menos curvas, mais reto e seco. As linhas eram retas, os ângulos também eram retos, afiados e secos, as pontas também eram bem afiadas, né, bem sharp, e com muito foco na geometria. E sempre trazendo essa ideia de luxo, glamour e opulência. Os materiais eram caros e muito refinados. O artesanato, né, as artes aplicadas usadas, também eram refinadas e luxuosas, combinados com a inevitável modernização que vinha das formas de arte. Lembrando, né, que era um período que a economia explodia, então que a economia que estava, né, tão aquecida ia de encontro com esse desejo coletivo, né, das pessoas por luxo, aventuras, velocidade, modernidade, novidade, glamour. E uma artista em especial que exemplifica muito isso é a Tamara de Lempicka. Em um dos vídeos que eu fiz sobre pintoras mulheres, vou deixar também aqui nos cards, a Tamara de Lempicka é uma das artistas que eu citei. Eu tenho até que fazer um vídeo específico sobre ela. Ela é maravilhosa. Eu amo o trabalho dela. E uma grande colecionadora de obras da Tamara de Lempicka é a Madonna. Ela tem assim vários trabalhos dela. E a Tamara de Lempicka, foi uma mulher que pintou muitas outras mulheres, e toda a estética dela representa muito os anos 20 e o Art Deco. Então, assim, os objetos que aparecem, a moda, o cabelo curto, a joalheria, todos os elementos de estilo, todos os elementos de design que aparecem na obra dela, refletem muito isso. Não apenas no visual, né, mas também, assim, existe toda uma imagem que a gente vê ali, inclusive uma imagem da mulher, de independência, de velocidade, de modernidade, uma coisa de prazer, meio de luxúria, né? Uma coisa de... São muito glamourosas, são imagens muito glamourosas. Tem uma mulher ali que é independente, tem um estilo todo muito refinado. Inclusive, uma das obras mais famosas dela é um autorretrato, que é o Self-Portrait with a Green Bugatti, que é ela dirigindo um carro, uma Bugatti, um carro, né, por si mesmo, glamouroso daquela época, e ela está dirigindo. Então é uma imagem muito que tem, né, esse aspecto do carro, da tecnologia, da velocidade, do futuro, da modernidade, de uma nova sociedade surgindo, de uma mulher independente, literalmente, né, no driver's seat, né, no volante ali, conduzindo, né, a própria vida. Então, assim, se você olhar as roupas, o estilo, todo a imagética das obras da Tamara de Lempicka, são excelentes exemplos do Art Deco. Então, ela é uma artista na pintura, por exemplo, que exemplifica muito bem o movimento. Depois, quando entrou a década de 30, o cenário acabou por mudar um pouco, porque chegou a Grande Depressão. E com ela, severas limitações econômicas. O Art Deco continuou existindo, mas o estilo ficou mais contido, mais simples e mais austero. A gente viu menos verticalidade, né, menos arranha-céus, menos uma ideia assim, né, de altura, né, de grandiosidade, e mais horizontalidade, mais curvas, longas linhas horizontais, superfícies lisas e polidas, e no lugar daqueles materiais muito caros e muito refinados, entrou o uso de novos materiais mais baratos e mais práticos e acessíveis. O Art Deco se tornou um desses estilos meio clássicos, assim, né? E tem, assim, alguns lugares onde a gente consegue pegar referências muito claras dele. O trabalho da Tamara de Lempicka é como eu acabei de citar. As adaptações do Fitzgerald, né? Tem muitos filmes, talvez minisséries, mais de filmes, né? Das obras dele. Mas também são exemplos muito claros da estética do Art Deco. As adaptações da Agatha Christie, do Poirot especificamente, então assim, todas as minisséries e filmes e séries de TV que tem
o Poirot como protagonista em geral, né, também são bons exemplos do Art Deco, e um pouco da mentalidade do Art Deco tem um filme Batman, do Tim Burton também, tem uma estética Art Deco, e posteriormente, nos anos 80, foi visto não exatamente um retorno à mentalidade, à estética, né? Não a estética do Art Deco, mas a mentalidade. Voltou, né, uma época de muito aquecimento financeiro, né, de um desbunde financeiro muito grande, né, grandes ganhos na Bolsa de Valores. Era a época do Wall Street, né, do filme do Michael Douglas, como o Gordon Gekko, dizendo, né, greed is good, ganância era bom. Era a época dos yuppies, era a época em que a ostentação era muito bom, gastar muito dinheiro era visto como um valor, como uma coisa boa, aquela mentalidade de ganhar o máximo de dinheiro possível no menor tempo possível, o culto, né, tipo ao workaholic, trabalhar 18 horas por dia, aquele cara lá com o celular o tempo todo. Então, assim, a ideia de um culto ao luxo, às grifes, às marcas, tudo isso, né, uma certa mentalidade que tinha similaridades com essa mentalidade de bonança, de gastança, de luxo, né, de ostentação, de opulência, que voltou um pouco ali nos anos 80, mas também ficou ali como uma marca, né, daquela década, mas não foi exatamente um retorno estético, né, mais um retorno de valores, que mostra, né, como a gente acaba vendo bastante frequentemente por aqui, como a história, né, tende a se repetir, né, como ela é cíclica e, né, pendular, né, as coisas meio que vão e voltam, né, e a história tende a tentar se equilibrar, né, em polos opostos, vendo se chega, né, em alguma conta média e algum equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como gostaram, né, do Art Nouveau. Se vocês tiverem interesse, por exemplo, num vídeo específico sobre a Tamara de Lempicka, vou adorar fazer, porque eu amo ela, então acho que seria um vídeo bastante interessante. Se vocês tiverem outros movimentos que vocês têm interesse em ver por aqui, não esqueçam de me falar, de me avisar. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, que ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Caso não tenham se inscrito ainda, por favor, peço que se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau!